Bom dia, que coisa boa estar com você nesta manhã de segunda-feira, para meditarmos um pouquinho só na palavra de Deus de uma forma simples e prática. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a persistência em buscar em Deus. Persistir é uma coisa rara, mas antes de nós começarmos, vou pegar minha Bíblia, nós vamos abrir no capítulo de Marcos, capítulo 10, o Evangelho de Marcos, capítulo 10. E antes eu vou pedir para você não esquecer de deixar o seu joinha, compartilhar com alguém e aumentar as nossas visualizações para que a plataforma entenda que é um conteúdo relevante. Não deixa de compartilhar com alguém que precisa ouvir alguma coisa da voz do próprio Pai, ok? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela é eficaz, ela nos traz conforto, nos traz direção, nos traz alegria e nos traz esperança. E dentro da palavra de Deus nós podemos ver inúmeros exemplos de como que nós podemos proceder para que Jesus possa ouvir a nossa oração. E nós hoje vamos pensar um pouquinho numa cura. E nós vamos começar aqui uma série de curas. Vamos conversar aqui esses e os próximos encontros, nós vamos falar sobre cura. A cura é uma coisa importante porque nós já nascemos com muitos problemas de enfermidade. Seja enfermidade na alma, na mente, no corpo. Sempre nós somos doentes de alguma maneira. Mas Jesus, quando ele entra no nosso coração, ele quer curar tudo. Ele quer curar a nossa mente, os nossos relacionamentos, a nossa maneira de ver a vida. E hoje nós temos aqui o exemplo de um homem que nos ajuda a refletir sobre aquilo que nós podemos fazer em termos de obediência cristã, vida cristã, para que a gente possa permanecer com Jesus. E hoje nós vamos ler o livro de Marcos. O livro de Marcos é um livro curto e ele relata muitas coisas do que Jesus fez. E no capítulo 10, lá no verso 46 em diante, há um relato sobre a cura de um homem que ficou cego. A Bíblia não diz se ele era cego de nascença ou não. Na verdade, porque ele tem uma fala muito pequena, a gente deduz que ele chegou a ver e perdeu a visão. E depois que ele perdeu a visão, ele se tornou um mendigo. E quando nós temos alguma deficiência, para a gente poder ser introduzido ou inserido ou incluído na sociedade é muito difícil, porque a própria sociedade ela nos exclui, sendo qualquer tipo de exclusão, mas a sociedade em si exclui as pessoas. Eu observei isso depois que eu fiquei de cabelo branco. Muitas vezes, em alguns momentos, a gente percebe que as pessoas não se relacionam tanto quanto antes, quando a gente é mais jovem. Então, a exclusão da idade, a exclusão da cor, a exclusão da cultura, a exclusão do idioma, a exclusão da deficiência, quando há uma deficiência mental ou sindrômica, ou qualquer outro tipo de deficiência física, inclusive. E no caso aqui, Bartimeu era cego, ele era um deficiente. Ele era um homem que ele era excluído da sociedade. Por quê? Porque ele tinha limitações. Quando temos uma deficiência física, outros órgãos do sentido compensam, como a fala, a audição, o tato, a percepção do local. Isso tudo muda, fica mais aguçado. E foi isso que aconteceu com Bartimeu. Eu vou ler rapidamente o trecho, mas o trecho que eu quero ler é exatamente os versículos finais. Quando Jesus, ele grita para Jesus, ele está em Jericó, né? E Jericó, lembrando, é uma cidade baixa, no nível do Mar Morto, era uma cidade no nível baixo, no nível do Mar Morto, mais baixo do que o normal. E Jerusalém era uma cidade alta. Então, Jesus estava a caminho de Jerusalém, nesse percurso,
E a verdade é que era a última vez que Jesus ia passar ali, a última vez. Porque depois Jesus ia enfrentar a Páscoa e, por consequência, a morte na cruz. Então, Jesus passar ali seria quase que impossível em outro momento. E Bartimeu estava ali no meio do caminho. E ouvindo, ele estava lá no meio do caminho, no verso 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam ele para que ele parasse e calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse para que chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando sobre si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu veja. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Algumas coisas a gente aprende com esse homem. A primeira coisa é não se conformar com o estado que nós estamos, né? Ele já era um mendigo. A situação dele era de pedir esmolas, mas ele não se conformou em morrer daquele jeito. Ele quis mudar. Outra coisa que eu aprendo com Bartimeu é que mesmo as pessoas em volta dizendo: pare de clamar, pare de chamar. Ele não desistiu. Ele não deixou ser influenciado. Ele não deixou ser abafado por uma fala. E às vezes, quantas vezes nós ouvimos pessoas ao nosso lado dizendo: não, não vai dar certo. Não, fica quieto. Não, pode parar, né? Quantas situações. Nós ouvimos isso, mas Bartimeu não deixou que isso entrasse no coração dele, porque ele sabia que Jesus estava passando ali, que Jesus era o Todo-Poderoso, aquele único que poderia trazer a visão para ele. Se não fosse naquele momento, não seria nunca mais. E ele percebeu aquilo e ele não se intimidou. Outra coisa que eu aprendo com Bartimeu e com o trecho é que as mesmas pessoas que tentaram impedir Bartimeu de chegar até Jesus foram as mesmas pessoas que chamaram Bartimeu para vir perto de Jesus. Às vezes, nós precisamos ter discernimento daquilo que é o nosso foco e não o meio, aquilo que é o fim e não o meio. Bartimeu queria ir até Jesus. E ele não se importou com a negatividade da turma, da multidão falando. Mas a mesma turma falou: venha, venha, Jesus está te chamando. E ele imediatamente lançou fora a capa dele. E eu não sei se eu disse para vocês, mas a capa era a autorização que Roma dava para ele poder fazer a mendicância dele. E ele imediatamente, quando ele ouviu que Jesus estava chamando, ele largou tudo. E aqui eu penso que nós também temos que largar algumas coisas na nossa vida. O que nós precisamos largar hoje? O que você precisa largar hoje? Existem hábitos e situações, até pecados, que nós permanecemos a nossa vida antiga e que Jesus quer que a gente deixe para trás. E foi isso que Bartimeu fez. Bartimeu jogou fora a capa, pulou. Você já viu um cego pular? Cego não pula, porque ele é inseguro, ele precisa de uma bengala. Mas o entusiasmo e a esperança de Bartimeu era tão grande que ele pulou. Ele pulou e ele vai até Jesus e estava na cara, né, que Jesus queria alguma coisa com ele e ele queria a cura. E aqui Jesus vem e fala: o que você quer que eu faça? E lógico que Bartimeu pediu a cura da vista. E Jesus vai
e fala: a tua fé te salvou. Jesus oferece a salvação eterna, porque as trevas que estavam nos olhos de Bartimeu eram muito mais profundas. As trevas que estavam nos olhos de Bartimeu estavam no coração de Bartimeu também. Só que como ele creu que Jesus era o Messias, ele pôde ser salvo. Então Jesus declara: não, você está curado. Mas ele declara: a tua fé te salvou. E a palavra diz que imediatamente ele começou a enxergar. A salvação foi tão completa, tão eh, explosiva internamente, que Jesus, a luz de Jesus entrou no coração de Bartimeu e Bartimeu foi salvo internamente dos pecados, da eternidade, do mal, das trevas, de Satanás, da eternidade para isso, e foi transportado para o reino da luz imediatamente, e foi tão impactante que ele acabou enxergando, sendo curado. As curas de Jesus sempre estão vinculadas à salvação da nossa alma. E hoje eu quero convidar você, se você tem algum problema de enfermidade, clame a Jesus, mas não desista. Não desista como Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus teve misericórdia, ele não desistiu e Jesus parou. E mesmo quando Jesus parou, o milagre não tinha acontecido, mas Jesus parou. Às vezes a gente também pensa que Jesus não está ouvindo a gente, mas Jesus já parou para o seu milagre. Jesus parou para efetuar o seu milagre e o maior milagre é a sua salvação. Então, se hoje você tem alguma enfermidade, algum conhecido com enfermidade, vamos orar sim, vamos orar juntos, vamos pedir ao Senhor: Senhor, por favor, traz a tua cura, mas muito mais que a tua cura, a tua salvação. É isso que nós precisamos pedir. E Jesus termina dizendo: a tua fé te salvou. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça e principalmente porque o Senhor para nos ouvir. E nós sabemos que hoje o Senhor parou para nos ouvir, não porque mereçamos, Senhor, mas porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por nós. O Senhor sempre para nos ouvir. Nós te agradecemos porque o Senhor ouve as nossas orações. E além de ouvir, o Senhor nos traz salvação, salvação eterna, libertação, cura. O Senhor nos traz o céu na terra, porque o Senhor está passando entre nós. Nós te pedimos em nome de Jesus, passa na nossa vida, Jesus, para que nós possamos clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, uma ótima semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.